Pensando em uma reformulação completa do elenco do Inter para a temporada de 2026, 10 saídas já estão encaminhadas do time de cima, a partir de um trabalho feito pelo departamento de futebol. Outras 2 são possíveis, mas dependem de propostas que podem chegar para, além de colocar grana nos cofres colorados, também economizar bastante na folha salarial do clube. A gente dá detalhes sobre essas 10 saídas que configuram uma limpa no CT Parque Gigante, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. E nesse vídeo eu quero atualizar os movimentos que o Inter está fazendo de saída de jogadores. 10 saídas já estão encaminhadas, mas o Inter pretende fazer mais algumas ainda e vendas podem acontecer, levando esse número para 12 jogadores que deixariam o CT Parque Gigante. Mas antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar no aplicativo da Zapay e você tem até o dia 30 de dezembro. Então se liga, 30 de dezembro para quitar o teu IPVA em cota única. E na Zapay você pode parcelar em até 12 vezes, tá? Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. E pagando em cota única você pode ter até 25% de desconto com os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Link vai estar fixado aqui nos comentários, Zapay, Z-A-P-A-Y, tá? Vamos passar limpo a lista de saídas que o Inter fez nesse final de temporada e está encaminhando nesse final de temporada a limpa que está sendo feita no CT Parque Gigante, tá? Ao todo, 10 jogadores vão sair. Isto de maneira já encaminhada. E o que é encaminhada? Que já há uma certeza no bastidor que são atletas que não ficam para o próximo ano, tá? Um deles é o goleiro, Kehler, que já não estava no ano passado. Ele tem contrato ainda com o Internacional, mas o Inter quer envolver esse jogador em negociações para ir em definitivo. Ele foi oferecido, por exemplo, para o Juventude, para que o Juventude possa conseguir negociar e dar de volta o Luiz Mandaca. O Inter quer o Mandaca e está oferecendo 3 jogadores, e um deles é o Kehler, que já está confirmado, não ficará no estádio Beira-Rio na temporada de 2026. Junto do Kehler, outros 2 jogadores também foram oferecidos. Um zagueiro, o Cleiton Sampaio, e um volante, que é o Ronaldo. Estes 2 que já estavam no CT Parque Gigante no ano passado. Se a gente não contar o Kehler, que não estava aqui em 2025, Ronaldo e Cleiton Sampaio são 2 jogadores que já têm a sua saída encaminhada. Se não fecharem com o Juventude em troca do Mandaca, o Inter já recebeu propostas de empréstimo desses jogadores e vai liberar os atletas, tá? Mas existem outros 2 zagueiros que também estão sendo liberados, além do Cleiton Sampaio. Um deles é o Vitão. Venda que foi aceita pelo Internacional para o Flamengo. O Cruzeiro ainda está na concorrência, tentando tirar o jogador do Flamengo e contando também com uma vontade do jogador em ir para o Cruzeiro, mas o Cruzeiro precisa fazer uma proposta que seja aceita pelo Internacional. E além deles, o Juninho. Juninho é um jogador que não deve ficar na próxima temporada e também por isso o Inter procura com uma certa pressa zagueiros, tá? Inclusive zagueiros canhotos, o Inter deu uma olhada, por exemplo, no Matheus Doria. O Juninho recebeu uma sondagem do Coritiba e existe uma boa chance dele jogar no Coritiba na próxima temporada. Foi um jogador que não agradou muito o seu desempenho no Internacional nesse ano. O Inter investiu uma boa quantia pelo jogador ali no final do Campeonato Gaúcho, início do Campeonato Brasileiro, mas a ideia é se livrar do Juninho, repassar o jogador para o Coritiba e de fato isso deve acontecer. Um outro jogador, e agora este, estava emprestado e foi vendido agora em definitivo, é o Ramon, lateral esquerdo, que estava no Vitória por empréstimo e que o Vitória está executando uma cláusula obrigatória de compra que o Inter colocou no vínculo de empréstimo que agrada o Inter e agrada também ao Vitória. O Inter não queria ficar com o Ramon, tanto que contratou o Ramon no início do ano e repassou já na metade da temporada o Ramon por empréstimo. Mas o Vitória agora está comprando em definitivo o jogador. Então é mais uma saída que o Internacional tem, o lateral esquerdo Ramon. Volantes, o Inter já liberou o Luiz Otávio, venda 3,2 milhões de dólares, o Inter tinha 60% do passe do jogador, adquiriu mais 30% junto ao Juazeiro e fica com 90% dos 3,2 milhões de dólares que conseguiu na venda deste jogador. Mas a ideia é ter outro atleta ainda vendido nesta posição de volante, além do Ronaldo que está sendo repassado para o Juventude. O Thiago Maia, o Inter aguarda
propostas por este jogador. O Inter adquiriu ele por 4 milhões de euros junto ao Flamengo, até quitou essa dívida agora, vai quitar em caso da real concretização da ida do Vitão para o Flamengo. E o Thiago Maia é um jogador que o Inter quer liberar, pelo alto salário e pelo potencial de venda que ele tem, além do ambiente. Foi um jogador também que teve alguns problemas em 2025, a negociação com o Santos frustrada, chateou a direção do Internacional. No bastidor é um jogador que o Inter quer vender e está nessa lista também, mas eu não coloco nessa lista de 10. Eu coloco em uma lista de jogador que pode sair extra, mas que depende de alguma proposta chegar pelo Thiago Maia, tá? 3 jogadores que já estão certa a saída, 2 deles fim de contrato, o Oscar Romero e o Bruno Henrique, o Inter não vai renovar, e um deles estava emprestado e agora foi repassado novamente, é o Gabriel Barros, que vai defender o América Mineiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Foi um outro repasse que o Internacional já conseguiu fazer nesse início de temporada. No ataque, está saindo, que é o Ricardo Matias, atacante jovem, um dos destaques do Inter das categorias de base, teve boas participações no time de cima e está sendo vendido para o Al Ahly da Arábia Saudita por 10 milhões de euros. E o outro é Rafael Borré, que o Inter quer liberar, mas também depende que propostas cheguem pelo jogador. Ele tem salário de 1,8 milhão de reais por mês, o Inter gastou muito na compra dele, e o modelo ideal que o Inter entende seria o empréstimo do Borré, com o clube pagando o salário dele e tendo uma cláusula de compra ao final do vínculo para o Inter poder vender esse jogador. Esse seria o cenário ideal. Mas depende de uma proposta. Eu não coloco o Borré aqui nessa lista de 10 jogadores que tem a saída encaminhada. Quem tem a saída encaminhada, tá? Kehler, Cleiton Sampaio, Juninho, Vitão, Ramon, Luiz Otávio, Romero, Bruno Henrique, Gabriel Barros, Ricardo Matias e Ronaldo. 11 jogadores. Se eu não contar o Kehler, que não esteve no Beira-Rio na temporada passada, 10. 11 com o Kehler. 2 saídas que o Inter ainda quer fazer. Borré e Thiago Maia, para totalizar 12 ou 13, a depender do ponto de vista, saídas do Internacional. Por que eu separo esses números? 10, 11 e 13. Porque qualquer que seja o número, todas essas saídas envolvem trabalho do departamento de futebol. Envolvem o clube se mobilizando para achar time, para achar destino, para achar barca, para achar algum futuro e resolver alguma situação sobre o jogador em questão. E o Inter está fazendo isso. Já são mais de 10 cortes no time principal. Claro que precisa haver reposições, mas mais de 10 cortes já estão confirmados no time de cima nessa temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fica com todo o clima praiano aqui do Litoral Norte Gaúcho. Beijo!